Pronto. Ainda falando sobre esse jornalismo, né? Eu queria falar de uma pesquisa que eu vi recentemente, que eu fico até abismado como esse instituto de pesquisa ainda está com as portas abertas, né? Por quê? Porque depois de cometer um absurdo nas eleições, a gente lembra do que foi Datafolha e IPEC no primeiro turno das eleições presidenciais. A gente lembra, eles deram uma diferença de 14% entre o Lula e o Bolsonaro. A diferença foi de 5%. Ah, mas foi erro. Erro nesse patamar, 9% de erro, é me chamar de palhaço. E agora a nova pesquisa que eu vi do Instituto é que 41% dos eleitores do Bolsonaro consideram o governo Lula ótimo, bom ou regular. Isso só pode ser palhaçada com a minha cara. Isso só pode ser chamar o povo brasileiro de idiota, porque saiu num grande veículo de comunicação, vindo de um grande, né, instituto de pesquisa, que cometeu um erro bizarro nas eleições, dizendo uma atrocidade dessa. Eu quero saber a opinião de vocês, porque a minha é a seguinte: eu não conheço um eleitor do Bolsonaro que não acha o governo Lula patético, que não acha o governo Lula vergonhoso e que não tenha a seguinte frase: ah, agora tá arrependido? Faz o L. É o que eu mais vejo do eleitor do Bolsonaro com relação a esse governo Lula. Aí querem me empurrar uma pesquisa, querem me chamar de idiota, querem me chamar de burro, dizendo que 41% de quem votou no Bolsonaro acha o governo Lula ótimo, bom ou razoável. Me desculpa, ninguém acha o governo Lula que votou no Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, ninguém acha ótimo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Se esse celular não fosse da Jovem Pan, se o celular não fosse da Jovem Pan, eu ia arremessar ele na parede, de raiva dessa notícia. Porque é chamar o povo de otário. Pelo amor de Deus. É muito pelo contrário. Eu diversas vezes faço entrevistas aqui na Paulista, converso com as pessoas na rua, e o que eu mais vejo é eu adoro. Eu vejo. Os vídeos, adoro. Né? E o que eu mais vejo são pessoas de esquerda criticando o Lula, falando que estão arrependidas, decepcionadas. É o contrário. Quando a gente vai pra rua, a gente vê exatamente o oposto. E daí depois querem exigir das pessoas confiança nesse tipo de pesquisa. Não é pesquisa, é propaganda. É propaganda para favorecer determinado governo. É propaganda para favorecer determinada pauta. Como a imagem do Lula tá negativa até mesmo entre setores da esquerda, e diversas... E isso aí você não precisa conversar comigo, não. Vai pra rua, conversa com as pessoas. Como a imagem tá negativa, então você precisa de algo que te valide. O que você faz? Vai lá uma pesquisa e diz que você tá bem. Diz que você tá bem com o público do seu adversário. Exato. E acha que a gente é bobo. O público é pequeno, acha que alguém são 2.000 pessoas entrevistadas. Não, mas pode ser 2.000 pessoas. Mas é direcionado. Pode ser 2.000 pessoas. Você pode ir dentro de uma sala fechada, que não vai ter um eleitor do Bolsonaro. Não, deve ter sido no comitê do PT, velho. Não diz. Fizeram a entrevista na Mas é o que eu tô falando. Pra mim, o mais gritante, que tá aí na nossa taxa, né? Segundo IPEC, eleitores de Bolsonaro estão aprovando o governo Lula, 41%. É o que eu digo. Pra mim, mais gritante do que o IPEC, que já cometeu um papelão nas eleições. O que eles fizeram nas eleições foi uma vergonha. Foi uma vergonha, porque isso beneficiou muito o Lula nas eleições. Né? Claro, óbvio que influencia. Você vê a coisa, não. Negão, pra te passar, eu só quero dizer que mais escandaloso do que o IPEC, que mais uma vez faz uma pesquisa vergonhosa, é o grande veículo de comunicação que ainda dá vitrine pro IPEC depois da vergonha que eles cometeram nas eleições. IPEC, se eu não me engano, ou seja, você tá dizendo assim, ó. Você tá dizendo assim, ó, o seu trabalho foi patético. Já que você gostou de usar o exemplo da Jovem Pan, pô, Alessandro Negão, seu trabalho foi patético. Você tá contratado pro próximo programa. Exatamente. É isso, é gritante. É tipo isso mesmo. É gritante. Ou seja, parece que os veículos contratam um instituto de pesquisa para ele dar os números que eles querem. Eles falam assim, ó, vou te pagar tanto, dá esses números aí do jeito que eu quero para ajudar o governo que eu defendo. Para ajudar o pessoal de casa, o raciocínio é muito simples. Quem votou no Bolsonaro, independente se era muito bolsonarista ou só gostava mais ou menos do Bolsonaro, todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Era total nojo ao Lula. E ao PT, não foi, esquerda. Não foi uma... Não, o Lula como cabeça de chave ali, entendeu? O total desprezo ao Lula. Em 6 meses, não estamos falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em 6 meses,
alguém chegar e dizer assim, ó, eu votei Bolsonaro, mas eu acho que hoje o governo do Lula tá indo de ótimo, de bom a ótimo, porque é pior ainda, né? Nem regular. É de bom a ótimo. O Lula, ele deveria ter, de cara, já não ter dado toda a grana que deu pros artistas. 2, já deveria ter continuado com o teto de gastos e não ter inventado o arcabouço fiscal, que nada mais é que um teto mais alto e ainda feito de peneira, certo? 3, ele não deveria estar fazendo todas as viagens que ele está fazendo. 4, não deveria falar mal do agro do jeito que ele fala. 5, não deveria dar todo o ibope ao pessoal do MST, inclusive colocando eles dentro do próprio governo, dando cargos ali estratégicos. Não faz o menor... Mesmo porque o eleitor do Bolsonaro é um eleitor que está mais engajado, ele é um eleitor engajado. Ele não é um eleitor de curral eleitoral. Ele não é um eleitor que votou porque achou um santinho na rua. E outra. Ele tá engajado, ele sabe muito bem o que é Sabe o PT. um ponto que não faz sentido? O eleitor que não é bolsonarista, que não gostava tanto do Bolsonaro, mas votou no Bolsonaro, votou exatamente pelo antipetismo. É porque não gostava do Lula. Isso. Agora, a pesquisa está dizendo que esse eleitor que votou no Bolsonaro por não gostar do Lula, tá gostando do governo. O que o governo fez pra convencer esse eleitor? Você entendeu a força? Ofendeu o agro? Ofendeu o público evangélico que não foi na marcha pra... Não fez nada. Ou seja, não faz sentido lógico essa pesquisa. E é óbvio que as pessoas não vão engolir. E é uma vergonha, né, Alessandro? Por quê? Porque não dá mais pro povo confiar em ninguém. Não dá pro povo confiar num instituto de pesquisa que já cometeu o erro bizarro que cometeu nas eleições. E isso se justifica. Você errar 9% numa eleição presidencial, ou é porque o seu instituto é muito ruim, é muito do vagabundo, ou é porque tem interesse aí. Porque nenhum instituto erra 9% se não for muito ruim esse instituto de pesquisa. Eram 5% de diferença entre Lula e Bolsonaro. Um dia antes, na véspera das eleições, foram 14% dados pelo Datafolha e pelo IPEC. E agora essa situação, que a gente sabe muito bem, a gente tem ciência de que quem votou no Bolsonaro, a gente percebe as reações. Eu tenho minhas redes sociais, meu canal no YouTube, a galera aqui toda tem. A gente percebe a raiva que o eleitor do Bolsonaro tem de estar passando o que está passando por causa de quem fez o L. E até a brincadeira. Ah, tá triste? Agora faz o L. Tem a brincadeira. Como é que eles querem empurrar goela abaixo do povo brasileiro que quem votou no Bolsonaro acha o governo Lula bom, ótimo ou regular? 41%. O eleitor do Bolsonaro não perdoa, hein? Não perdoa, claro que não perdoa. Eu não perdoo, por exemplo. Você falou só do presidencial. Aqui em São Paulo foi Tarcísio. Tarcísio e Marcos Ponte. Exatamente. Marcos Ponte nem se pontuava, né? E levou de primeira, deu uma lavada aqui. Realmente os institutos de pesquisa tiveram grandes problemas e têm grandes problemas. Até eu lembro que na época da faculdade de economia a gente tinha a técnica de pesquisa, justamente para fazer levantamento de dados e saber fazer a pesquisa. E a pesquisa, ela pode ser tendencionada, pode, depende do reduto que eu vou colocar. Pelo que a gente tá vendo, né, Alessandro, é o seguinte, é assim, ó, tô te dando esse dinheiro aqui, pela pesquisa, toma esse dinheiro e dá o resultado que eu quero. É isso. É que nem um aluno pagando por uma prova. Não, toma aqui, professor, toma aqui e me dá 10, tá? Eu quero saber, por exemplo, assim, já começa. Qual é o princípio dessa pesquisa? Eu quero levantar como está o governo Lula, se ele está bom ou tal, inclusive nos eleitores bolsonaristas. Ah, legal. Então ele já sabe que tem que dar um resultado positivo, não pode dar um resultado negativo. Aí você vai fazer o quê? São 2.000 pessoas. Você vai selecionar eu posso colocar em redutos petistas ou redutos bolsonaristas, né? Eu posso colocar onde eu quiser. Aí eu tenho a resposta que eu posso direcionar. Você está dizendo que pode ser enviesada a pesquisa. Sim, e é meio amostra, óbvio, né? Porque é a amostra. Mas é meio óbvio, porque é a mesma coisa que você vê uma casa pegando fogo... Não estou dizendo que o Instituto fez errado, porque eu não quero ser processado por ele. Só exemplo, você vê uma casa pegando fogo, aí tá todo mundo vendo a casa pegando fogo e gritando, olha só, gente, um incêndio. Aí chega uma pessoa pra você e diz, não, olha aqui, nós temos uma pesquisa aqui que mostra que a casa não tá pegando fogo, na verdade é uma ilusão de ótica sua, é tudo mentira e a casa está em plenas condições. É o que tá acontecendo. A gente vê uma coisa na rua e o tempo todo as pesquisas dizem exatamente o contrário. Se você faz uma pesquisa aqui na Paulista, você tem um resultado. Você faz no outro extremo, você pode ter outro. Claro! Então aqui depende. o Lula ganha.
Se fizer aqui na Paulista, o Lula ganha. Ô, Cris, eu vou te chamar agora. Não, muda, eu vou dar um exemplo bem cá. Pode ficar aí, fazer. fica distante, não precisa vir tanto em mim, não. Porque, ó, eu votei no Bolsonaro. Nem fazendo assim comigo, ó. Pegando a minha cara inteira no carpete sujo. Assim. Eu beijo o tapete. Eu nunca vou falar que o governo Lula é ótimo. Eu nunca vou falar que o governo Lula é razoável. Eu nunca vou falar que o governo Lula é regular. Eu vou falar que o governo Lula é patético. Então, é chamar a gente de palhaço. E eu fiz papel de palhaço aqui porque a gente tá fazendo papel de palhaço. Ou eu tô errado? Eu devo estar com a cara vermelha, negão, mas eu tô errado. A gente tá literalmente fazendo papel de palhaço. Basta olhar... como eu falei antes de passar a palavra para o Alessandro. O eleitor do Bolsonaro, ele é um eleitor vingativo ainda. Ele é o eleitor do faz o L. Ele é o eleitor que não perde essa oportunidade. Ele é o eleitor que espera. Um bom exemplo do que está acontecendo agora, de anteontem para ontem. Se eu não me engano, foi o Flávio Dino ou foi alguém da Justiça que falou que se o Roger Waters, né, usasse aquela roupa de nazista dele e tal, que ele seria preso, tava rolando esse buchiche, o pessoal de esquerda querendo falar, não, é porque faz parte do... E o que o pessoal bolsonarista tá fazendo? Mas tá sem remorso toda hora, vai petista, faz o L. Esse público não vai dar razão ao Lula sem ele ver resultados muito expressivos. E não tem nada. Assim, tem que ser não é que o governo Lula fez pouco. Ele não fez nada. Se o Lula tivesse assim, falado assim, ó, o Bolsonaro me entregou assim, eu vou manter assim por 6 meses, não vou mexer nada, não vou botar 37 ministérios, não vou fazer nada. Do jeito que ele me entregou, eu vou segurar. Ainda assim, essa pesquisa não seria desse jeito. Porque olha o nível de exigência. Hoje você tem pessoal... O Pavanato, eu já vi vídeos do Pavanato em que ele tem o pessoal de esquerda que tá falando, ó, cara, a gente mostrou hoje, na parada gay, aqui no programa... pessoas criticando. Então, tipo assim, 6 meses é muito é muita cortina de fumaça que se cria, né? Parece que toda hora tem uma coisa, parece que às vezes, sei lá... A roupa da Janja é esquisita de propósito, para que não seja questionado o fato deles estarem lá, naquele lugar, sem trazer nada de volta pra gente. Parece que toda hora é criada sempre uma cortina de fumaça, entendeu? Só uma questão de não trazer nada é um pouco relativo. As viagens são de estreitamento de relações entre o novo presidente e o presidente... Um novo antigo. Mas assumindo e mostrando quais são as características de governo e qual vai ser a postura. Os países que estão tendo contato, todos eles estão passando por dificuldades. Ou por causa da guerra, ou por causa da pós-pandemia, e a maioria deles é pós-pandemia e guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, existe uma relação que está sendo criada de negócios que são criados... O presidente vai, abre a negociação e aí o Itamaraty entra junto com os ministros de relações exteriores para criar o que se pode fazer de relações. Se é interessante para o Brasil o que ele está oferecendo ou não. Mas não é... As viagens não são somente... Se a gente pega um Tarcísio que toda vez que vai, volta dizendo assim, ó, consegui isso, isso e isso. Mas para efetivar o isso... Porque para ele é mais fácil por ser governador. Sim. Não, inclusive só que assim, eu queria pra ele pedir efetivar... pra galera, pro nosso YouTube, rapidinho, pra abrir o chat. Tem que abrir o chat pra gente ter comentário. Tem que ser sempre com o chat aberto. Eu não tenho medo de xingamento, eu não tenho medo de crítica. A gente tem que ter o nosso YouTube aqui do Tá Na Roda aberto. Porque eu queria ver o que a galera ia escrever. Se alguém que votou no Bolsonaro é a favor de dizer que ele é regular ou ótimo. Não pode. O nosso YouTube não pode ser fechado o chat. Vamos abrir. Porque eu quero ver. É bom a gente ter o termômetro da galera. Porque é uma vergonha isso, Alessandro. É uma vergonha. Certeza, não dá. Eu não conheço um eleitor do Bolsonaro que diz que o governo Lula não é patético. Quando eu li a pesquisa, eu também falei... eu não muito... consegui... Até descarado. Até a pessoa tá tão até na hora da acostumada aceitação, como tá indo o governo, tudo bem. Podia estar seguindo uma lógica. Mas quando você coloca aqui o pessoal do Bolsonaro tá
Tá 40% ótimo, bom. Bom ou ótimo? Não é regular. Ótimo. Poderiam disfarçar. Tem uns regular também. Tem uns regular também. Não, então é todo eleitor do Bolsonaro, agora gosta do Lula? É isso? A gente vai pra rua, a gente vê exatamente o contrário, porque se for somar o regular junto, se 40% é bom, ótimo, e ainda tem o regular, caramba... Então por que não votaram no Lula, votaram no Bolsonaro? É isso. Agora, então, pelo jeito, o Lula vai ter aí 91%. Vai ter 91% dos votos. Ah, não, se bem que é 40%. O Bolsonaro não pode... O Bolsonaro não pode... 41% dos 50%. O Bolsonaro não pode mais sair na rua, então, porque vão vaiar ele. Agora todo mundo gosta do Lula. E é exatamente o contrário. Quem tá evitando participar de eventos é o Lula. Enquanto o Bolsonaro vai pra praia e faz fila de gente querendo tirar foto com ele. As pessoas estão com saudades do governo Bolsonaro, até aqueles que criticavam. Até o pessoal de esquerda, tá? Esses dias a gente falou da influenciadora que disse que era mais feliz no governo Bolsonaro. Pois é, era mais feliz por quê? Porque o governo Lula é pior. As pessoas de esquerda estão fazendo essas críticas. Até aquela pessoa que era mais moderada, isentona, não. Eu tenho minhas críticas ao Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro. Até ela, hoje em dia, não consegue evitar o fato de que o governo Bolsonaro era melhor. E o cara de esquerda tá sendo cobrado. Ó, rapaziada...